Oi RH, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Twizy. Hoje a ideia aqui é a gente falar um pouquinho mais das dores que são invisíveis para o RH. A gente trouxe uma grande convidada, que é a Thaís, de um dos nossos parceiros Solids. Eu sou o João Neto, sou o Key Account aqui na Twizy. Vou tocar esse papo aqui com a Thaís, mas eu queria, antes de tudo, que vocês se apresentassem pra gente, Thaís, e pro pessoal que tá assistindo também. Boa tarde, bom dia, vai depender do momento que vocês estão assistindo. Primeiro queria agradecer o convite, muito feliz de estar aqui, vai ser um prazer trocar esse bate-papo com vocês hoje. Sou a Thaís, sou especialista Solids, especialista em gestão comportamental e gestão de pessoas também. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito rico e que vai agregar muito valor aí à nossa parceria. Thaís, pra gente iniciar nosso papo, eu atendo muitas empresas, né, que hoje o maior desafio é se tornar um RH mais estratégico. Sim. Né? Então, hoje a gente tem duas frentes quando a gente fala de RH. O RH, que cuida de desenvolvimento de pessoas, que cuida de toda essa parte de recrutamento e seleção, e a gente tem a parte do departamento pessoal. Hoje, a gente, como Twizy, consegue atender essas duas frentes, né? Sim. Mas como essas empresas estão chegando para você, Thaís? Quais são as maiores dores delas e como a gente, como Twizy e o sistema Solids consegue auxiliá-las a ser cada vez um RH mais estratégico? Perfeito. Hoje o RH ele ocupa um papel de protagonismo, né? O RH ele não está naquela salinha ali excluída, onde ele só acompanha a parte burocrática, planeja aniversários, eventos, enfim, não. O RH ele ocupa uma posição muito estratégica em qualquer organização, né? Sim. O RH hoje ele é responsável por desenvolver, capacitar, atrair talentos. Perfeito. De forma que esses talentos continuem na operação, né? Então, ele tem um papel, ele gera um impacto muito grande a nível de retenção e, consequentemente, na receita da organização, né? Então, muitos desses RHs chegam pra gente com uma série de desafios quanto à morosidade desses processos que dificulta em ele ser estratégico de fato, né? No mundo tão tecnológico, a tecnologia ela vem para ajudar na estratégia em relação à mensuração de dados, de informações. O RH hoje ele tem essa necessidade. Eu brinco que as empresas, elas contratam sistemas de tudo quanto é tipo. Financeiro, sistema contábil, logístico, enfim. E às vezes o RH, ele é o último ali a ser visto. Tecnologias voltadas a RH, às vezes não são tão valorizadas ainda em algumas empresas. Sim. Sendo que deveria ser o contrário, né? Pessoas, qualquer empresário vai concordar comigo. Hoje a folha de pagamento é o principal centro de custo de qualquer operação. Sim. Como principal centro de custo, precisa de ter um cuidado especial, né? Então, a tecnologia para esse setor hoje, ela é fundamental para ajudar nessa estratégia, para ajudar nesse desenvolvimento. E o DP vem junto ali, né? Perfeito. Então, o RH, ele cuida da estratégia, ele cuida das pessoas e o DP vai atuar ali na parte mais burocrática. E esses dois setores precisam se comunicar entre si, ter uma fluidez ali em relação aos processos. E eu acho que por isso que a nossa parceria dá tão certo, né, Thaís? Porque a Twizy consegue entrar ali operacionalizando o processo de departamento pessoal e a gente precisa de uma tecnologia para que isso aconteça. Isso. E hoje a gente utiliza Solids como uma tecnologia para conseguir automatizar todo o processo de departamento pessoal. Isso, é a famosa jornada completa, né? Exato. A Twizy trabalha isso como ninguém. Eu já solicitei uma carteira de parceiros gigantescos e a Twizy, ela tem essa peculiaridade de conseguir entregar essa jornada completa. Não só a nível, né, de tecnologia, então trazer a tecnologia Solids para dentro das empresas, mas tratar esse pós, né, esse atendimento do pós-vendas, a implantação do sistema propriamente dito. Então, é uma parceria muito forte. E como a gente tem diversos consultores homologados, né, consultores ali de departamento pessoal para conseguir trabalhar nessa parte de folha da Solids, o atendimento é diferenciado, né? Então hoje os clientes trazem muito isso. João, eu preciso de um acompanhamento muito mais próximo, preciso de um consultor muito mais próximo para olhar os nossos processos. Que garante uma aplicabilidade mesmo, né? Exato. Porque a ferramenta, a tecnologia, ela vem para trazer essa automação. Mas ela não substitui a expertise, né? Do profissional ali que vai manuseá-la. Então é um combo bem legal.
Pensando nesse ecossistema, né, Thaís? Vamos conversar, então, do ecossistema que liga de ponta a ponta todas as partes do RH. Então, hoje eu tenho a parte de recrutamento e seleção de pessoas, gestão de desempenho, a parte de folha. Qual que são os módulos hoje que você indica para o RH começar a ser um RH muito mais estratégico, né? Então, o que é indispensável? Vamos começar por aqui. O que você indicaria para esse cliente? Eu diria que tenha funcionalidades indispensáveis. Eu acho que cada empresa tem o seu desafio, né? Hoje a Solids ela vai conseguir atuar de ponta a ponta, então desde a entrada desse colaborador até a retenção e processos burocráticos em relação à folha de pagamento, controle de ponto, enfim. Mas vai depender muito dos desafios principais, né? De um diagnóstico, de entender. Hoje nós temos consultores, o João, você vai atuar muito nesse sentido também, em ter essa escuta ativa de identificar quais são os desafios da empresa. Mas a nível de tecnologia, hoje a gente consegue oferecer toda a automação dos processos seletivos, então desde a criação de vagas, divulgação dessas vagas em diversos portais, mas não só isso, a partir do momento que esse candidato ele chega dentro da nossa plataforma, a própria solução vai diferenciar ali em relação à aderência. Esse candidato, ele tem aderência técnica para o que eu estou buscando? Ele tem aderência comportamental? O matcher, né? A gente acredita muito na análise desses dois indicadores, hard skills e soft skills, Perfeito. né? Análise de competências técnicas e comportamentais, traduzindo aí, trazendo para a brasilidade. Então, nisso, a gente inicia nessa jornada do processo seletivo e de um filtro ali mais apurado desses candidatos, auxiliando na rotina desse RH, que é um dos desafios. A gente conversa aí todos os dias com RHs e eles trazem muitos exemplos. Thaís, hoje eu trabalho 20 vagas mês, recebo 1.000 currículos. E às vezes esse analista de RH, ele precisa de ler esse currículo manualmente. Imagina você ter que ler ali, filtrar mais de 1.000 currículos todos os meses, né? E aí vem a Solids e consegue reduzir 50% desse tempo. Hoje, tem com alguns clientes que eu estava conversando, a média de contratação é de 30 dias, né? E a depender da vaga até mais. Perfeito. E quando a gente tem um sistema, uma tecnologia por trás disso, né? Conseguindo ter esse matcher, avaliar os currículos de forma mais automatizada, não deixando a humanização desse processo de lado, a gente consegue reduzir até 50% desse tempo de contratação, né? Exatamente, isso está ligado à produtividade, né? Exato. O tempo do RH é caro. Muito. Né? As horas do RH são caras. E a diretoria está olhando para o RH também, né? Está olhando para o RH. E a diretoria, ela precisa pensar nisso. Quão produtivo o seu RH está. Exato. Né? Porque ele precisa agilizar esses processos para que ele seja mais estratégico em outras questões que também são importantes dentro da operação. Claro. Então, esse é o primeiro passo, né? A automação desse processo seletivo, a redução desse tempo em contratações, porque a redução de tempos em contratações, consequentemente, mexe na operação, porque imagina, leva ali 45 dias para efetivar uma admissão. E ali o cargo está em aberto, aquela posição está em aberto, às vezes é uma posição toda crítica, a operação. Né? Às vezes é uma posição extremamente estratégica. Então, a tecnologia ela vem para sanar isso também. Então, esse é um dos primeiros pontos, né? A entrada. Eu falo que a gente vai cuidar da entrada, da jornada. E não adianta cuidar desse colaborador, treinar, capacitá-lo e perder ele para o mercado. Exato. Então, a gente precisa trabalhar todos esses pontos. É um investimento da organização treinar o colaborador e reter também isso, né? É necessário. E é necessário. A gente entra com o sistema nessa frente, né? Então, a gente tem diversos módulos hoje dentro do sistema que a gente consegue trabalhar tanto no treinamento e desenvolvimento desse colaborador e na retenção dele dentro da organização. Exatamente. O famoso plano de desenvolvimento individual, né? Atrelado às avaliações de desempenho. Então, a tecnologia, ela viabiliza. Muitas empresas fazem isso na unha, no papel. Então, imagina, você rodar uma avaliação de desempenho numa planilha, depois calcular o resultado, a partir desse resultado, construir na mão ali um plano de desenvolvimento individual. É muito moroso, né? É burocrático, é muito operacional. E se eu tenho uma tecnologia como a da Solids junto à Twizy,
onde ele vai conseguir rodar diferentes tipos de avaliações de desempenho, né? 90, 180, 360 graus, avaliação de período de experiência, identificando ali se aquele novo contratado de fato faz sentido para a operação, é muito importante. Então, ele não vai só rodar essas avaliações, como o sistema também ele vai trazer as métricas, resultados, tanto individual como resultado geral da organização. Então, imagina você ter uma visão do coletivo, de quais são as principais necessidades do seu time para que você possa construir ali uma trilha de conhecimento, Sim. né? Identificando de fato, de forma assertiva, porque não adianta, se eu não tenho dados, se eu não tenho dados do que o meu time precisa, do que aquele colaborador precisa a nível de desenvolvimento, eu acabo indo pelo feeling. Sim. O feeling é importante, né? Mas dados, a gente está na era de dados, enfim, né? Então os dados, eles trarão essa assertividade. E é isso que a gente propõe, né? E muito ligado também à inteligência artificial, que eu acho que a gente ia falar um pouco mais sobre isso, mas hoje a ferramenta, além de eu fazer a mensuração, trazer a mensuração desses dados, o sistema ele também vai trazer um plano de ação atrelado à inteligência artificial. Sim. Então pensa para o RH ali, atolado de tarefas, ele sentar junto com o líder, identificar ali o resultado da avaliação de desempenho e quais são... E essa ferramenta dar o plano de ação para a construção de um PDI, por exemplo. Ele já tem isso pronto, automatizado. Né? Então é o sonho de qualquer líder, é o sonho ali de todo o RH. Boa, eu acho que é importante e a inteligência artificial, Thaís, eu acho que não é nem o futuro mais, é o presente, né? Hoje, inclusive a gente da Twizy utiliza a inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Eu Sim. acho que qualquer executivo, qualquer trabalhador hoje utiliza como um assistente, né? Porque a gente precisa ter essa produtividade. Sim. Falando um pouquinho sobre estar ao lado do cliente, ser um fornecedor consultivo, né? Entender quais são as dores desse RH, entender como a gente, Twizy, consegue auxiliar nessa parte operacional, né, para o departamento pessoal, com o nosso BPO de folha de pagamento, e a Solids como o nosso sistema para fazer rodar essa folha dos colaboradores, a gente está muito preocupado com esse atendimento, né? Hoje o nosso grande diferencial da Twizy é o nosso atendimento. Você tem um especialista de folha de pagamento específico que conhece o processo da sua empresa, ele conhece a escala de comissão da sua empresa, ele conhece os detalhes da sua operação para a gente tirar essa parte operacional das costas do departamento pessoal e deixar ele ser muito mais estratégico e trazer para a gente fazer tudo isso dentro do sistema que a gente utiliza, o Solids, né? Eu queria entender um pouco de você, qual que é o papel hoje, tanto da Twizy, quanto atendimento, quanto ao Solids, em ser estratégico ali como um parceiro pro cliente, né? Porque a gente tem que também definir o ROI do projeto no final. Né? Então, a gente está investindo numa solução de terceirização de folha, investindo num sistema tecnológico, mas qual que vai ser o resultado disso no final do ano, né? A gente vai focar mais em pessoas, a gente vai desenvolver pessoas e as pessoas que trazem ali o dinheiro para a organização. Isso é importante, investir em pessoas, né? Mas qual que é a sua visão de ser um parceiro estratégico ali, estar sempre ao lado do cliente? Levando em consideração que hoje um dos principais desafios do RH é sair da parte operacional, né? e voltando, né? Ser estratégico, eu acho que a gente vai falar muito sobre estratégia, né? Eu pondero muito isso, porque de fato é o papel do RH. A jornada completa, voltando, né? A jornada completa em ter todos os multissistemas, as multiações do RH e do departamento pessoal integrados, faz parte dessa estratégia. Sim. Né? Então, eu ter ali uma ferramenta que me auxilie nos processos seletivos, que me auxilie no acompanhamento de indicadores voltados a desenvolvimento, que num terceiro momento vai me dar insumos para eu trabalhar toda a parte de retenção, voltados ali às pesquisas de clima, NPS, identificando os gaps ali da empresa como um todo, né? Para que o RH seja preditivo, porque é um papel do RH também
também, e é uma preocupação do RH, ser preditivo e antecipar aos problemas. Como eu posso atuar antes que a bomba exploda, né? Porque, dados, vezes, né? Dados. Análise de dados. Exato. E aí, criar esse link ao DP, por exemplo. Então, beleza, contratei esse profissional, é o cara que eu quero ali para minha operação. Como que eu crio o link para o processo de admissão? Beleza, agora eu tenho que admitir, eu preciso admitir esse cara, né? Então, aí entra o papel do departamento pessoal, na coleta de documentações, envio de informações para o e-social. Então, imagina o RH ter essa fluidez junto ao DP, né? Esse é um dos pontos que a gente propõe. Então, ter essa fluidez em relação ao DP, em processo de admissão, já linkar esse profissional a um sistema de controle de ponto, já enviar as informações para a folha de pagamento, para depois esse cara ir para a Twizy, né? Para que vocês possam acompanhar e trabalhar a nível de BPO. Sim. Então, pensa nessa jornada completa, que mágico, né? É o sonho de qualquer operação. Então, isso faz muito sentido agora. O mercado, ele fala o tempo inteiro sobre integração. Trabalhar com multissistemas, né, hoje se torna, em alguns casos funcionam, mas se torna ainda mais burocrático. Então, se eu conseguir ter essa centralização dentro de um único ecossistema, isso traz uma agilidade muito maior para os processos, né? E aí a gente bate de novo na tecla da estratégia. Sempre. Otimização de tempo, automatização de processos, isso é muito importante, né? Um ponto importante, eu acho que a gente já falou um pouco sobre a inteligência artificial, a gente adiantou os assuntos. Nós adiantamos um pouco os assuntos, é porque faz parte. Eu acho que não tem como falar hoje de tecnologia sem falar sobre inteligência artificial. Ela está presente aí o tempo inteiro, onde você vai, a inteligência artificial está lá, gritando. E é uma preocupação que nós, como profissionais, a gente precisa de ter em como operacionalizar essa inteligência artificial. Ela está aí, ela não vai tomar o papel do RH. Ela vai ser um apoio, um braço direito mesmo para torná-lo mais produtivo. E muita gente tem esse medo, né? Hoje, João, a IA vai pegar o meu trabalho ou não, ela vai auxiliar o seu trabalho, sem né? Sua expertise, sem os seus prompts, seus comandos, ela vai te dar uma resposta genérica ali, a mesma resposta que ela vai dar para o cenário de uma outra empresa, né? Então, a inteligência artificial, ela vem realmente para trazer essa agilidade. A exemplo do RH, por exemplo, junto à liderança. O RH, ele tem a expertise de gestão de pessoas, ele foi formado para isso. Ele fez uma graduação, ele sabe quais são os processos do RH. Não necessariamente o líder precisa saber disso, só que o líder, ele precisa estar junto do RH para que a gestão de pessoas de fato seja eficiente. Então, o líder tendo essa ajuda ali da inteligência artificial, por exemplo, na construção de um feedback, na construção de um plano de desenvolvimento individual, ele vai conseguir ser mais assertivo em suas ponderações, porque não necessariamente ele precisa ter o domínio das metodologias, mas com a inteligência artificial isso se torna viável. E já que a gente entrou nesse mérito muito de gestão de desempenho, né, a gente consegue ligar o processo do RH de ponta a ponta, trabalhar ali recrutamento e seleção, gestão de desempenho, parte da folha, a Twizy entra com essa terceirização com o BPO. O quão importante hoje pra gente é o treinamento e desenvolvimento dentro de uma organização, né? Por quê? A gente também tem o plano de sucessão. Sim. Né? E o plano de sucessão é muito importante pra gente conseguir mapear quais são os cargos críticos dentro de uma organização, quais são as cadeiras abertas dentro dessa organização e conseguir já deixar uma pessoa ali com a prontidão de 3 a 4, 5 meses para conseguir sentar naquela cadeira, né? E hoje a gente consegue, junto com o sistema de Solids, mapear esses cargos também, né? Sim. O plano de sucessão, a pessoa, o profissional, ele precisa estar ciente de quais são as expectativas da empresa em relação a ele. Às vezes a pessoa, ela entra ali, foi contratada e ela espera ser promovida daqui 6, 12 meses. Mas quais são as expectativas? O que ela precisa fazer e entregar para que ela atenda as expectativas, vou repetindo a palavra, para que ela atenda as expectativas da empresa e
para que aí sim ela seja promovida. Sim. Né? E isso vai estar muito claro dentro desse plano de desenvolvimento. Então, como que é a jornada? Eu tenho um plano de sucessão na empresa, beleza, eu tenho isso pré-definido. Isso vai estar lá na folha, a gente consegue construir isso. Mas quais são os passos que esse profissional precisará dar, os requisitos que ele precisará cumprir para que ele seja promovido? Isso é um exemplo. A promoção é um dos exemplos que podem ser trabalhados dentro ali da jornada de desenvolvimento. Fora o autodesenvolvimento, né? Eu acho que os colaboradores se sentem mais engajados quando a empresa está preocupada com o desenvolvimento dele também, né? Exatamente. Então, dentro de uma avaliação de desempenho, eu identifiquei os gaps daquele profissional. Dentro da análise comportamental, que é o nosso profiler, né? O nosso mapeamento comportamental, eu identifico quais são os gaps comportamentais e pontos a serem desenvolvidos naquele profissional. Então, você concorda comigo que a visão fica muito mais clara? O líder, ele vai conseguir sentar com o seu liderado e identificar, olha, João, os seus gaps são em relação, são X, Y e Z. Durante 6 meses, você passará por um processo ali de desenvolvimento, onde você precisará fazer um treinamento X, um treinamento Y, e pós-concluído esse período, aí sim você estará apto a ser promovido. Esse profissional ele vai ter uma visão muito mais clara de quais são as expectativas da organização em relação a ele. Isso traz segurança para o colaborador, né? E traz uma clareza do que precisa ser feito e a empresa ali determina um prazo. Isso ajuda naturalmente na retenção. E no Power Brand da empresa, né? Então, branding também. Poxa, eu vou reter esses colaboradores, eu dou um plano de desenvolvimento, eu dou um plano de carreira e quem que não quer estar dentro de uma organização onde você tem uma visão clara do que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar? A empresa te dá todas as estratégias, todas as condições para chegar nesse lugar. Sim. E vai muito da pessoa também, né? Então é importante a gente ter colaboradores motivados. Eu acho que fazer uma avaliação de desempenho é importante para o colaborador saber quais são os gaps que ele precisa melhorar, né? Sim. Trabalhar na construção ali dos PDIs, o que eu preciso trabalhar dentro desse ciclo. Exato. E chegar e eu ter dentro de um sistema o que eu melhorei, o que eu preciso melhorar e se eu consigo chegar no próximo patamar, né? Exatamente. E para essa nova geração que está vindo aí, dominando o mercado, isso ainda se faz mais necessário. Sim. Porque eles já entram com a necessidade de ter uma visão clara de qual é o próximo passo. Exato. Né? E então ele precisa entender o que ele precisa fazer para dar esse próximo passo. Os RHs que não construírem isso, eles estão ficando para trás, porque os próprios colaboradores, eles já sabem, eles já tiveram essa vivência em outras empresas, né? De ter esse plano de sucessão, de ter esse plano de carreira, de ter esse plano de desenvolvimento. Então, se ele entra numa empresa que não tem isso construído e delimitado, isso já gera uma pulguinha atrás da orelha. Então, é um assunto que se faz presente e necessário, né? Esse plano de desenvolvimento, esse plano de carreira, isso vai impactar diretamente o nível de retenção e produtividade também, né? Então, se eu treino... Retorno financeiro para a empresa, né? Retorno financeiro. Então, o colaborador mais produtivo... No final, a gente está falando disso. Exatamente. O colaborador mais produtivo, maior entrega. Infelizes também. O colaborador feliz, ele não sai da empresa. O que impacta ali em rescisões contratuais. Hoje é 30% mais caro você demitir uma pessoa do que contratar, exatamente, né? Então... Hoje uma empresa que ali, na média de 150 colaboradores, ela vai gastar aí, em média 280 mil em rescisões contratuais no ano. Nossa. O quanto a gente economizaria sendo estratégico, hoje os nossos clientes, eles economizam 43%. A gente consegue reduzir em 43% esse número. Então, isso é um impacto gigantesco para o caixa da empresa, né? São números que a gente olha pouco dentro de uma organização. São números que a gente olha pouco. Eu acho que a gente está no momento de uma diretoria mais consciente, de olhar para esses dados, olhar para as pessoas, porque as pessoas é o que faz o negócio, mas a gente vai chegar no momento que isso vai ser mais prioridade também, porque a gente ainda olha pouco. Inclusive, a gente convence a diretoria são com esses números, porque a diretoria olha números, né?
O retorno, qual que é o ROI disso? Qual que é o ROI disso? E esse ROI, ele existe. E é importante. É importante. 43% a nível de retenção, né, de gastos em rescisões contratuais, de redução de gastos em rescisões contratuais, aumento de 73% a nível de produtividade. Poxa, seu time 73% mais produtivo. Então, tem como a gente bater esses números para mostrar o quão eficiente nós somos e a importância, né, da nossa ferramenta dentro da operação. E de ser estratégico. Thaís, obrigado por esse papo. Acho que foi muito produtivo. A gente conseguiu trazer todos os pontos do que a gente está diariamente trabalhando e conversando com os nossos clientes, né? Porque ainda, geralmente, quando é um RH que não tem tantos recursos, a gente precisa ter aquele convencimento, né? Então, vamos lá, com uma terceirização de folha, com um sistema para você fazer toda essa terceirização, o quão mais produtivo você vai conseguir ser, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer todos esses pontos na nossa conversa. Sim. É sempre muito produtivo tá com esse bate-papo com a Solids. E obrigado por você tirar esse tempinho pra gente hoje. Eu é que agradeço, foi um prazer. Eu queria ponderar, gente, onde tem pessoas, cabe Solids, cabe Twizy. Então, você que tem aí uma empresa pequena de 30, 50 pessoas, há necessidade de um RH, Sim. Há necessidade de um profissional ali que vá implementar a gestão de pessoas. Sim. Na organização, porque isso vai fazer sua empresa crescer. Puxa uma reunião com a gente. De forma organizada. Enfim, a gente consegue fazer essa análise de acordo com cada cliente, com cada perfil de empresa, com cada necessidade. Esse um dos principais pontos assim da nossa solução é a personalização realmente, né, de levantamento de necessidades, o que cabe agora, o que não cabe, qual é a prioridade. Né? Eu preciso de ter uma jornada completa, eu preciso de ter o sistema todo. Às vezes não, a gente começa ali trabalhando recrutamento e seleção, uma folha de pagamento, depois a gente vai agregando ali outras funcionalidades, mas vocês precisam de começar de algum lugar. De algum lugar, né? Um planejamento ali estratégico mesmo de implementação do RH junto ao DP. Isso é muito importante. Mas foi um prazer. Um bate-papo super gostoso, leve. Ficaria aqui mais tempo. Eu também. Certo. Eu acho que mas foi ótimo. Até de complemento, que a gente pode até usar para um corte isso depois, pessoal. Até como complemento, hoje a Twizy ela vai trabalhar em 3 pilares, né? A gente utiliza vocês trazendo a tecnologia para a gente conseguir operacionalizar o BPO, a folha de pagamento. Mas a gente tem outros pilares também, como a parte da corretora, né, dos benefícios corporativos, que a gente consegue trazer para o sistema também. Então, quando eu admito uma pessoa dentro do sistema, eu consigo ativar os benefícios dela. Sim. E hoje a Twizy consegue estar dentro dessa frente. Sim, mas a gente tem esse controle de benefícios, isso é um Exato. calcanhar de Aquiles para o DP, de ponto. Exato. Então, fazer o cálculo ali, o colaborador faltou, beleza, ele está apto ou não àquele benefício, e ter isso integrado, né, esse cálculo formalizado e integrado também. Então, são tantas arestas que podem ser fechadas ali e sanadas, que a gente ficaria aqui o dia inteiro. 3 pilares, benefícios, BPO e sistemas. Então, quando o RH tem esse aglomerado, esse processo de ponta a ponta, ele não é um foguete. É um foguete, ninguém para. Ninguém para. Bom, finalizamos esse papo super produtivo. Thaís, se você quiser, fica super aberta a passar suas redes sociais, dar um tchauzinho para as pessoas. Claro. Como eu estou em nome da Solids, sigam a Solids, né? Lá vocês poderão ter a visão de todo o nosso portfólio, que a gente disponibiliza como solução. Me sigam também, meu LinkedIn é Thaís Lanza. Meu Instagram, ThaísLanza12. Vai ser um prazer tê-los. Espero encontrá-los por aí em alguma reunião, em algum levantamento de diagnóstico. E foi um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Prazer é todo nosso. E não esqueçam também de seguir a Twizy, se inscrever no nosso canal. Caso vocês tenham alguma dúvida ou algum outro assunto que vocês gostariam que a gente tratasse no próximo podcast, pode deixar aqui também nos comentários. Sigam o Instagram da Twizy, tá? @Twizy.
Estamos no LinkedIn também e ative o sininho para quando surgir novos pontos, novos vídeos, podcasts, vocês estarem sempre por dentro, tá bom? Abraço, pessoal!